É, a brincadeira é divertida, até alguém perder um olho com isto. É coisa de desenho animado. Mas tá legal, tá bacana. E o vídeo de hoje vem trazendo aquela curiosidade lá da infância, né? Eu ficava muito intrigada, me perguntando como é que o peixinho consegue sobreviver ali naquela água congelada? Como é que pode ter vida ali? Se em algum momento da sua infância você já se questionou, coloca aqui nos comentários. Desenhos do pinguim, sempre tem pinguim, né? Só que eu nunca sei os nomes, eu não lembro, na verdade, os nomes. Mas sempre tem o pinguim. Mas sim, aquilo ali é possível e nós vamos entender isso com a dilatação anômala da água. Bora lá! Comecei o quadro com um resuminho aqui. Para substâncias normais, o que a gente espera? A temperatura aumenta e o volume também aumenta. Porém, para a água, numa determinada faixa de temperatura, sendo ela entre 0 e 4 graus Celsius, o comportamento é diferente. E para a gente poder fazer essa análise, eu fiz dois gráficos. Volume por temperatura e densidade por temperatura. Lembrando que densidade é massa dividido pelo volume. Outro detalhe importante, densidade e volume são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se uma diminui, a outra aumenta. Ai, professora, mostra alguma coisa assim na prática, porque, vou ser sincera, eu tenho dúvida em visualizar isso. Eu tenho aqui duas folhas de papel da mesma massa. Mesma massa, se eu soltar, o que vai acontecer? Ambas vão cair praticamente ao mesmo tempo no chão, porque ambas têm o mesmo volume, além da mesma massa, consequentemente a mesma densidade. Mas o que vai acontecer se eu diminuir o volume de uma dessas folhas? Que amassadinho, bem amassadinho aqui, ó. Diminuir o volume. Ao diminuir o volume, o que acontece com a densidade? Ela vai aumentar. Por isso que se eu abandonar a folha que eu amassei, ou seja, eu diminuí o volume, eu aumentei a densidade. Por isso que ela vai chegar primeiro. Primeiro gráfico, volume por temperatura. E o segundo gráfico, densidade pela temperatura. Nessa faixa de temperatura, a água tem um comportamento diferente. Vamos lá. De 4 graus Celsius a 0 graus Celsius, o que a gente espera de uma substância normal? Que o volume vai diminuir. Mas não é isso que acontece com a água, não. O volume, ele aumenta. Isso foi devidamente analisado em laboratórios e tudo mais. E essa situação aqui, a gente conhece bem, né? Quando você pega lá sua garrafinha, coloca na geladeira e depois de um tempinho você retira, você percebe que se você, por exemplo, encher completamente ali de água, a garrafinha ela vai estourar. O volume da água aumenta e a garrafa contrai. O que acontece? Cagadinha. Então, quando a sua mãe, ela chega e fala: Menina, não coloca essa garrafa aí cheia de água no congelador, senão você vai estourar. a sua mãe conhece a dilatação anômala da água. Então, de 4 graus Celsius a 0 graus Celsius, o volume ele aumenta. Esse comportamento anômalo ocorre apenas nessa faixa de temperatura. Ou seja, em 4 graus Celsius é quando o volume ele é mínimo, porque está aqui a temperatura. A temperatura vem diminuindo, 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 diminuindo e antes de 4 graus Celsius o comportamento já é o esperado, vai diminuindo o volume até chegar em 4 graus Celsius, onde o volume é mínimo. Nessa temperatura o volume é mínimo, então a densidade ela será máxima, porque volume e densidade são grandezas inversamente proporcionais. E esse detalhe será de suma importância para a gente poder entender o que acontece no laguinho, nos extremos polos do planeta. Então, a 4 graus Celsius, o volume ele é mínimo, mas a densidade máxima. Densidade máxima, consequentemente, essa massa de água tende a cair. E com esses detalhes, agora a gente pode entender como é que é possível que o peixinho consiga sobreviver, mesmo esse laguinho estando nos extremos polos do planeta, onde a temperatura é muito baixa. Porém, o peixinho ali dentro da água consegue sobreviver tranquilamente. Vamos lá? Vamos supor que a temperatura inicial aqui desse laguinho seja de 5 graus Celsius. Estando a água a 5 graus Celsius, numa temperatura ambiente muito baixa, é óbvio que essa temperatura vai diminuir. Então, de 5 graus Celsius, ela vai diminuir, chegando no intervalo onde a água tem esse comportamento anômalo. Então, ó, de 5 graus Celsius
obviamente, vai chegar a 4 graus Celsius. E, ops, olha o que acontece em 4 graus Celsius. O volume ele é mínimo e a densidade é máxima. Densidade máxima. O que vai acontecer com essa porção de água a 4 graus Celsius? Vai para baixo. Porém, essa porção de água vai para baixo e uma outra porção de água vai subir. Não vai surgir água aqui do nada, tá, gente? Então, se uma porção caiu, a outra porção tem que subir. E essa porção que vai subir, uma temperatura de 5 graus Celsius. Ao subir com uma temperatura de 5 graus Celsius, a sua temperatura também vai diminuir. Ah, professora, se vai diminuir e vai entrar nessa faixa. Sim, até vai entrar nessa faixa, porém, já existe uma porção de água aqui embaixo. Então, essa porção que subiu a 5 graus Celsius vai continuar reduzindo, porém, ela vai reduzir e permanecer na parte de cima, porque já existe uma porção na parte de baixo. E essa porção que foi para a parte de baixo, ela foi para a parte de baixo com uma temperatura próxima dos seus 4 graus Celsius. Lembrando que a porção que subiu inicialmente a 5 graus Celsius, a sua temperatura vai continuar reduzindo, porém vai permanecer ali na parte de cima, porque já teve uma porção de água que desceu. Essa porção de água que subiu a 5 graus Celsius, aproximadamente, mas sua temperatura vai continuar diminuindo. Para 4 graus Celsius, para 3. E ao reduzir sua temperatura, essa porção de água que ficou na parte de cima vai acontecer o quê? Vai congelar. E a porção que ficou na parte de baixo vai permanecer a 4 graus Celsius, porque o gelo ele vai funcionar como isolante térmico, reduzindo a troca de calor dessa parte interna em relação à parte externa. É por isso que é possível ter vida para os peixinhos mesmo nos extremos polos do planeta, onde a temperatura é bem baixa. Eu coloquei 0 graus Celsius, mas a temperatura ela continua reduzindo, enquanto o peixinho aqui dentro está a uma temperatura próxima de 4 graus Celsius, podendo permanecer vivo. É isso. Gostei. Então deixa o like! A sua mãe conhece a dilatação anômala da água. E sim, até hoje eu desobedeço minha mãe em relação a isso. Cada vez que canta sai da roda.